Hoje eu fui presenteado por um morango do amor. Quando o gesto parte de uma criança, isso tem muito significado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Nós vamos ler a partir do versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos, para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante do Teu trono de graça, esperando de Ti o derramar da Tua graça, do Teu Espírito, para abrir o entendimento, para falar conosco, para edificar a Tua igreja. Nós queremos colocar também o nosso país nesta hora complexa diante do Senhor. O Senhor sabe endireitar os caminhos tortos, quebrar portas de ferro, ferrolhos de bronze. O Senhor sabe como fazer as coisas acontecerem. E nós pedimos misericórdia para o Brasil. E rogamos que fales conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele amplia bem o ensino sobre a disciplina que nós já começamos no domingo passado, quando nós lemos os versículos 4 a 6, olhando a disciplina do Senhor como sinal de filiação e amor. Uma das coisas que poucos de nós têm conhecimento é a importância do tratamento do Senhor conosco no meio das tribulações e dos sofrimentos, como instrumentos de disciplina. Nós vamos agora olhar um pouquinho desse fortalecimento pela disciplina do Pai. O versículo 7, ele diz que é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o Pai não corrige? Depois ele diz, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico de justiça aos que têm sido por ela exercitados. Disciplinar não é abandonar. Corrigir não é rejeitar. Eu hoje me deleitei com um filmezinho japonês de uma criança extremamente rebelde e uma mãe absolutamente palerma. Uma mãe que não tinha nenhuma autoridade, mas ela tinha uma filha. O menino devia ter uns 6, 7 anos e a irmãzinha uns 9. Mas a menininha tomava as rédeas e corrigia. O menino chegou na porta do carro com a mochila nas costas e, como toda criança maleducada, ela jogou a mochila no chão, bateu os pés, gritou, e a mãe palerma ficava naquele contato verbal. A irmã chegou por trás, pá, meteu o pé, entra aí. O menininho entrou, ela pegou a mochila, jogou em cima, a mãe ficou assustada. Chegou para dar o leite para o menino. A mãe, toma, lá falando em japonês, eu estou traduzindo. Toma, e ele... Ela foi lá, pegou no cabelo dele assim, puxou. A mãe olha. Daqui a pouco ele se joga no chão. Não, ele deita a mãe. Vai lá, sacode. Ela chegou por trás, pegou o chinelo. A mãe, a terceira, quarta vez, ele se jogou no chão, ficou lá. A menina veio, pegou pelos pés, arrastou, foi lá fora, deu uns petelecos nele, voltou. E a mãe? O filme é, sem dúvida, bordado, costurado, feito, mas interessante. Nós vivemos num mundo sem disciplina. Onde... Desculpa. Um mundo sem disciplina, sem ordenamento. Todo mundo mandando. Há um caos. E a igreja também estava enfrentando isso. O autor, ele responde à tentação dos crentes da sua época, que também é da nossa, de não perceber que Deus está trabalhando e corrigindo as pessoas, às vezes com sofrimento, com tribulações, com dificuldades. O autor confronta com firmeza a falsa ideia de que o sofrimento significa abandono divino. O sofrimento na vida dos filhos de Deus pode ser o chamado amoroso do Pai dizendo: estou com saudade de vocês. Essa palavra foi me dada por uma pessoa
que disse assim: o senhor já reparou, pastor, que às vezes o sofrimento, Deus está dizendo assim: filho, eu estou com saudade de você. Coloca um sofrimento para depois a gente começar a orar. Porque quando as coisas estão indo bem, tudo vai bem, nós nos afastamos em silêncio, bem devagarzinho. Porém, na dor, nós nos voltamos com sinceridade. Os sofrimentos, as dores, elas nos ajudam a buscar a presença do Senhor. Outra vez eu citei o texto de C.S. Lewis, que ele diz que Deus sussurra em nossos prazeres. Ele fala à nossa consciência, mas ele grita em nossas dores. Ele sussurra nos nossos prazeres. Ele fala à nossa consciência, mas grita em nossas dores. O sofrimento não é prova de ausência de Deus, mas muitas vezes é o caminho que Ele usa para poder restaurar a comunhão e a intimidade com seus filhos. O autor afirma que a dor que vem pela fidelidade não é sinal de esquecimento, mas sim uma expressão da paternidade amorosa de Deus. A disciplina, longe de ser rejeição, é a linguagem com que o pai educa, molda e santifica os filhos que verdadeiramente lhe pertencem. É um amor que corrige, que sustenta e que conduz à maturidade. Ele declara com coragem e ternura: a disciplina é a linguagem do amor paterno. Quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. O John Owen, ele disse: a vara de Deus nunca vem na mão de um juiz, mas sempre na mão de um pai. Ele vem, mas ele corrige. Aquela mãe Palerma, ela estava criando um rebelde. Ela estava criando um déspota. Ela estava criando um monstro. E Deus, que cria filhos para Ele vai corrigir. Ele vai usar circunstâncias para este crescimento. Vamos voltar a ler os versículos 7 e 8 de Hebreus capítulo 12. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Há uma história muito drástica e dura e pesada de um certo criminoso nos Estados Unidos que foi condenado a cadeira elétrica pelos seus crimes. E antes da sua morte, ele pediu, como pedido final, que ele queria se encontrar com a sua mãe. E a mãe veio para aquele local, os dois se encontraram, conversaram algum tempo,
E na hora que ele foi se despedir da mãe, ele abraçou a mãe e deu-lhe uma mordida no rosto que arrancou o pedaço. E ele disse, para você não se esquecer, que eu vou para essa cadeira de rodas, mas o culpado, essa cadeira elétrica, mas o culpado por minha vida está onde está, foi você não ter me disciplinado. É duro, é pesado, é drástico, mas é verdadeiro. Essa cultura de hoje, de que criança não pode ser corrigida, isso foi inventado no inferno e propalado nessas narrativas malignas que muita gente está comendo. A minha velha Bíblia não está desatualizada. E ela usa para corrigir com firmeza e amor. Mas com firmeza, se necessário, usando a vara. Eu sei que isso pode me custar até um processo, mas eu fico com a palavra de Deus e não com a metodologia que está formando monstros. Deus trata filhos e ele corrige. E ele castiga. A ausência de disciplina seria prova de ilegitimidade espiritual. Sois bastardos e não filhos. O autor afirma que a perseverança nas provações deve ser entendida como parte do processo de uma educação paterna amorosa. O doutor J.I. Parker, ele diz: a disciplina é uma prova de amor, é um sinal de filiação. O Pai nos corrige, não para nos punir, mas para nos possuir. Ele nos quer para Ele. E Ele quer quebrar a nossa rebeldia. Ele vai nos corrigir diante dessas coisas. Que tal Absalão? Absalão foi o filho querido de Davi, lindo, uma figura de manequim, o homem mais bonito, mas não foi corrigido e se tornou um monstro, se tornou um homem terrível, até tentando matar o próprio pai, acabou matando o irmão. Era um homem perverso, por falta de correção. Davi poupou seu filho da disciplina por muito tempo, e o resultado foi uma tragédia. Você, quando quiser, leia 2 Samuel capítulo 13 e 18, você vai ver essa história. Uma história extremamente triste. Amor sem correção não forma filhos, forma marginais. Preste bem atenção nisso. Amor sem correção não forma filhos, forma marginais, forma rebeldes. Se Deus está trabalhando em sua vida por meio da dor, é porque você é dele. Se Deus estiver tratando na sua vida através da dor, do sofrimento, eu não estou dizendo a dor do pecado, estou falando da dor da correção, é porque você é dele. A disciplina do Pai confirma que pertencemos à sua casa e não ao mundo. Eu tenho passado por alguns momentos que eu gostaria de não passar por eles, mas foram muito benéficos. Porque Deus estava me corrigindo. Hoje eu estava almoçando com a família e a Vera, e aí nós estávamos comentando isso, de alguns sofrimentos, e eu disse, mas isso
tem sido a pedagogia de Deus para me corrigir. A segunda coisa que eu quero dizer aqui, primeira, que a disciplina é marca de filiação. Se você é filho, você vai ser corrigido. Está doendo? Tá. Mas é amor. Porque nós somos embrutecidos. O povo judeu foi chamado de dura cerviz. E nós não somos menos. Somos rebeldes. E muitas vezes na nossa rebeldia, ele tem que permitir um sofrimento em grau mais intenso. A segunda coisa é que a disciplina é necessária para a santificação. Veja bem, vamos dar uma olhada no versículo, versículo de 9 a 11. Ele diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu fui uma criança raivosa, iracunda. Quando eu queria uma coisa, eu tenho um irmão que está me assistindo aqui agora. Ele sabe muito bem. O meu gênio era quase endiabrado. Quando eu dizia que eu queria uma coisa, eu queria aquilo. Mas eu tinha uma mãe que tinha cipó de miroró. E eu quero concitá-los, se vocês não têm filho pequeno, procurem esse cipó. Porque para corrigir esse tipo de manha é uma beleza. Ela tirava a folha assim, faria e dava umas duas assim. Eu estava roxo no chão, roxo. Perdi o fôlego, mas ficava curado na hora. Era cura imediata. Porque sem correção você não educa. E às vezes tem crianças que são mais dóceis. O meu filho mais velho, ele poucas vezes foi corrigido. Mas eu tenho uma filha que está aqui, que já foi corrigida algumas vezes mais. Precisava, pois é assim. E Deus, Ele quer nos corrigir, porque Ele busca uma coisa, a sua própria santidade. Para nós sermos participantes da sua santidade. O contraste com os pais terrenos destaca a superioridade do propósito divino. Os nossos pais querem que nós sejamos homens na sociedade, mas Deus quer que nós sejamos santos, como o seu filho. Deus visa não apenas a correção moral, mas a nossa conformação com a imagem do seu filho. A tristeza temporária da disciplina dá lugar a frutos eternos da justiça de Deus. Eu estou formando um santo. Eu estou formando um homem, uma mulher, à imagem do meu filho, Jesus Cristo. Eu não quero que vocês tenham apenas sucesso na sociedade. Eu quero que vocês tipifiquem a figura do meu filho Jesus. João Calvino dizia que nada é mais proveitoso do que a disciplina de Deus, ainda que amarga, pois ela nos faz partilhar da sua santidade.
Senhor, pode descer a vara para que eu me torne tão semelhante ao teu filho, quanto o Senhor pode fazer isto, que eu seja tão santo quanto ele, porque esse é o teu propósito. Eu gosto muito dessa mulher, a Corrie ten Boom. Ela é uma sobrevivente dos campos nazistas. Ela diz que ela agradecia muito a Deus, não apenas pelas montanhas que Ele me livrou, mas pelos vales que me moldaram, pelas dores, pelo desprezo. Ela tinha uma mulher que a maltratava muito lá no campo de concentração. E depois que ela saiu, e aquela mulher também saiu, e aquela soldada, foi transformada, foi regenerada, e elas se encontraram na igreja. Quando ela olhou para aquela mulher que batia nela, que maltratava, ela quis fugir. E o Senhor disse: lá na cruz eu já levei essa fuga sua. Agora você vai estirar a mão para ela e a recebe como sua irmã, porque eu já fiz também por ela. E isso não é fácil, porque isso é o trabalho da disciplina do Senhor. Ela testemunhou que a dor foi o instrumento para torná-la semelhante a Cristo. Talvez você esteja numa estação amarga. Eu vou levantar a cabeça aqui, dar uma passada para todos vocês. Talvez você esteja numa estação amarga, mas ela está cultivando em você frutos que só a disciplina pode produzir. Lembre-se que Deus, como um pai bom, sábio, amoroso, Ele usa essas estações para cultivar frutos que não nasceriam em tempos fáceis. Frutos de justiça, frutos de dependência, frutos de santidade. Eles não são cultivados em redomas, mas sim em lugares bem cáusticos e difíceis. Não resista ao que Ele está forjando em sua alma. O conforto passa, mas a santidade permanece para a eternidade. Ela é mais preciosa do que o conforto. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Porque eu preciso trabalhar no seu gênio. Eu preciso trabalhar nos seus direitos. Eu preciso trabalhar na sua capacidade de querer ser como eu, ser Deus. Essa sua teomania, essa sua onipotência. Então marquei aqui, a disciplina é marca de filiação. A disciplina é necessária para a santificação. O terceiro ponto é que a disciplina fortalece os fracos e restaura os caídos. Vamos dar uma lida nos versículos 12 e 13. Para isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se desvie o que é manco, antes seja curado. O autor está citando aqui o profeta Isaías, capítulo 35, versos 3 e 4, e esse texto, a disciplina não é para destruir, mas para renovar as forças.
a imagem de um corpo cansado que é reerguido, uma exortação pastoral e solidária. Endireitai as veredas. É um chamado à retidão, para que os que tropeçam não se desviem, mas sejam curados. Quando eu sofro, eu passo a ser também um exemplo para aqueles que estão sofrendo, a fim de que eu possa ajudar na consolação daquela dor. Há um projeto de Deus nos preparando para isto. Charles Spurgeon disse: Deus quebra as pernas para que aprendamos a andar pela fé e não pela força. Eu não posso fazer. Sim, eu sei que você não pode fazer. Você vai confiar em mim. Quando você não puder, aí você vai ver. Ele tem uma expressão que eu gosto, um pensamento que ele diz assim: a melhor coisa que Deus dá para nós aqui neste mundo é a saúde, com exceção da doença, porque essa nos leva para a sua presença. Às vezes a gente acha que, olha que coisa boa, estou sadio, mas às vezes essa saúde está me deixando frio espiritualmente. Melhor do que a abastança, muitas vezes, pode ser a falta. Porque ela vai me levar para perto do meu Senhor, para eu buscar a sua face, para eu estar em comunhão com Ele. Eu tenho a tendência de, quando tudo está bom, eu fico relaxado. Eu fico e vou esfriando vagarosamente. Hoje o Pedro trouxe um bom estudo aqui pela manhã sobre a questão da disciplina, o mesmo assunto aqui. E logo em seguida um menino veio conversar comigo sobre a questão, como é que pode? Ele é crente e vai se esfriando. Eu digo, pois é, quando tudo está tão bom, aquela brasa vai saindo fora do braseiro, ela vai se esfriando. E a vida espiritual vai perdendo o gosto, a leitura bíblica, a comunhão com os irmãos, a oração, a gente vai, está tudo bem, mas quando vem uma tribulação, um terremoto, alguma coisa na nossa vida, isso é benéfico, é muito bom. Então, eu posso dizer que isso fortalece. Pedro negou Jesus. E ele estava sincero que ele não ia negar. Ele disse, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. E Jesus disse, Pedro, você abriu a boca na hora errada. Mas eu já orei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Porém, eu já entreguei você ao Pai para que você seja peneirado. Porque quando você passar pela peneira, eu vou estar perto de você para restaurar você. E quando ele caiu naquelas 3 tentações, ele perdeu-se, ele se decepcionou, ele não participou da morte de Jesus. Aliás, todos eles, com exceção de João, foi o único que ficou até o fim, quando tiraram o corpo. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele disse assim, fala para os meus irmãos e a Pedro, que eu vou encontrar-me com eles lá no lago de Genezaré. Pode falar para ele. E quando ele chegou lá, o Pedro já tinha desistido. Ele disse, eu não vou ser mais apóstolo, eu não vou ser mais pregador do evangelho, eu vou pescar, sempre fui pescador, vou largar isso aqui. Aí o Senhor chegou, você sabe da história, ele chega na beira e diz, joga para o lado direito. Você nunca joga para o lado esquerdo, joga para o lado direito. Aí pegou aquela quantidade de peixe, os dois se sentam e Jesus só faz 3 perguntas. Você me ama?
Você me ama? Você me ama? Porque o que vai restaurar a nossa vida é o amor dele. É o amor. Não é a crítica, não é a zombaria. Mas muitas vezes nós temos que passar pelas decepções, pelas dificuldades. Quando você vê irmãos cansados ou caídos, não os julgue, levante-os. A disciplina do Pai não nos isola, ela nos torna parte de um povo que cura junto, que está no processo de cura. A vara do Pai é a paz dos filhos. A disciplina de Deus é amarga, como remédio, mas é doce como a cura. Ela não é um acidente no caminho da fé. É o próprio caminho da maturidade cristã. Toda disciplina no momento é motivo de tristeza, mas depois produz frutos pacíficos de justiça. Deixe que o Senhor forme em você não apenas um servo obediente, mas um filho santo. Um filho que ame a santidade dele. Como é que o Pai transforma um descendente de Adão em filho dele? Como é que Deus, Pai, transforma um descendente de Adão num filho dele? Porque todos nós nascemos aqui como aquele menininho japonês que eu contei aqui a história, rebelde. O chicote melhora ali um pouquinho, mas como é que Deus transforma um descendente de Adão num filho dele? Ele leva essa pessoa a Jesus. Ele disse que todo aquele que o Pai me dá, esse vai a Jesus. E todo que vai a Jesus, ele disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Depois, Jesus, lá na cruz, ele atrai esse que o Pai deu para ele, esse eleito que o Pai deu para ele. E ele crucifica e ressuscita. Aí ele vem viver em nós, e aí faz um filho de Adão, um filho de Deus. Só é filho de Deus quem morreu, nós cantamos hoje aqui, foi só isso. Quem morreu e ressuscitou com Cristo. Não tem outro jeito. Desmancha e faz de novo. Desmancha a lagarta e faz a borboleta. Não tem outro jeito. Essa é a maneira de fazer um filho de Adão, um pecador, num filho de Deus. Mas como é que Deus aperfeiçoa os seus filhos? Eu agora sou filho de Deus. Eu tenho. Agora, o Pai, para aperfeiçoar os seus filhos, ele usa a disciplina amorosa pela conformação à imagem de Cristo e pela ação atuante do Espírito Santo. Ele usa a palavra. Isso não é para ficar enfeitando a casa. Isso não é para ficar lá aberta no Salmo 91 para espantar demônio. Isso é para ser comido, para ser lido, meditado. Ele usa a comunhão da igreja. Aqui tem gente com todos os defeitos possíveis, mas é aqui que nós vamos ser aperfeiçoados uns com os outros. O agir da graça para moldar o caráter do filho no caráter do seu filho. Eu ouvi um sermão de Spurgeon ontem, de João 15, mas é aquilo para a gente se deleitar. E muita gente quer saber qual é o fruto que ele quer que nós produzamos. São vidas, são outras pessoas. Não, ele diz, o fruto é
o caráter de Cristo, é a vida de Cristo, é a manifestação do amor de Cristo, é Ele mesmo. É Ele mesmo. Ele vai usar a purificação da minha natureza caída, a minha natureza terrena, e a formação do novo homem, segundo Cristo. Ele nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. A perfeição não é ausência de falhas, mas maturidade crescente na semelhança com o Filho amado. Aqui não tem ninguém perfeito. Paulo diz, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas nós temos a condição para crescer nessa maturidade. Ele vai usar os sofrimentos na vida da gente. O apóstolo Paulo diz assim em Filipenses, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A comunhão dos seus sofrimentos, os sofrimentos de Cristo. A dor que senti durante a crucificação. Quem é que está falando isso aqui? Esse cara chama-se Jim Caviezel. Jim Caviezel. Caviezel. Esse cara, ele foi chamado para fazer o personagem de Jesus. Um ator bem notado, bem reconhecido em Hollywood. Quando sim, Paixão de Cristo, mas o Mel Gibson. Quando o Mel Gibson o convidou, ele ficou 2 dias para dar a resposta. Ele é de família católica, praticante, mas estava vivendo uma vida, sabe lá como. Ele disse que quando ele convidou, ele disse, JC, Jesus Cristo, Jim JC, o meu nome já tem as mesmas letras dele. Será que ele me chamou para alguma coisa, para um papel além do papel? E ele foi pedir, o que o senhor quer de mim? Ele diz, no seu testemunho, que o Senhor disse, eu quero você. Eu vim buscar você. Agora, tem uma coisa que ele conta aqui, ele disse que, literalmente, ele sofreu, fisicamente, espiritualmente, na filmagem. Mas ele viu isto como a parte do programa de Deus para a comunhão de Cristo nos seus sofrimentos. A dor que senti durante a crucificação não foi apenas atuação. Eu estava sofrendo de verdade. E foi este sofrimento que eu senti, que eu vi Deus me transformar pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele levou chicotadas de verdade. É raro. O ombro dele se deslocou, como na tradição católica mostra que Jesus, numa das quedas, o ombro dele se deslocou. Ele disse, não era fingimento a dor, era real a dor daquele filme.
Mas a dor me aproximou de Jesus. Sofrer por amor a Cristo não é fracasso, é vitória. E ele cita Romanos 8,17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Em entrevista e em conferências, que eu li umas duas, ele chama os cristãos a abraçarem a cruz diariamente, dizendo: Cristo não nos chamou para o conforto, Ele nos chamou para a cruz. Ele nos chamou para morrer. Então, você está sofrendo? Está passando por algumas dificuldades que você pensa que Deus esqueceu de você? Talvez Ele esteja apenas tratando você como filho. Hoje, eu diria, aceite com fé a disciplina do Pai e diga como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não fique mexendo nas tacadas, nos sofrimentos, como se fossem coisas aleatórias. O pai que ama disciplina o filho. Aquela mãe, no final, ela deu o joinha para a filha, porque a mãe não estava exercendo o papel de correção daquele monstrinho. Deus não vai passar isso para alguém. O joinha é dele mesmo. Ele vai cuidar de você. E o sofrimento que você e eu tivermos que passar, que seja para a glória dele. Ele vai corrigir, para que nós o amemos e busquemos a sua santidade. Eu não quero viver com os meus pecados de estimação. Eu não quero viver tendo esse amor por aquilo que Deus odeia. Eu quero amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia, para viver para a glória dEle. Que o Senhor nos dê graça para viver assim.